Agora a gente vai conversar sobre reprodução humana e os nossos dois convidados, já que a gente está às vésperas do Dia das Crianças, nada melhor do que falar de reprodução humana. E nós estamos recebendo aqui o doutor Fábio Eugênio Rodrigues, que é ginecologista, bem-vindo ao nosso Tarde Livre, e o doutor Evangelista Torquato, bem-vindo também ao nosso Tarde Livre. O que é possível se falar sobre os avanços hoje da reprodução humana? A gente viu que há pouco tempo uma avó foi mãe dos próprios netos, né? Isso há acho que 5 anos, 10 anos, jamais poderia pensar numa situação como essa. Hoje em dia já é bem mais fácil, já se diminuem os riscos também de uma gravidez como essa? Especificamente em relação a esse ponto que você tocou, que foi muito noticiado na mídia, não seria bem assim. Veja bem, hoje, no nosso país, desde 1982 se faz fertilização in vitro aqui. O Conselho Federal de Medicina permite a doação de óvulos. E neste programa, as taxas de gravidez são excelentes. Então, o que ocorreu especificamente naquele caso é que a filha, por não ter um útero adequado para poder sustentar uma gestação, resolveu então solicitar a sua mãe, e nada mais justo que a sua mãe a ajudasse, para que os embriões produzidos no laboratório fossem implantados no útero da sua mãe. Então, esse é um programa totalmente regulamentado e ele é possível... Tem que ser dentro da própria família, né? Isso, dentro de parentes. Tem que ter um parentesco de até 2º grau, mas é totalmente regulamentado isso aí há muito tempo, e as taxas de gravidez nesse grupo específico são muito boas. Não apenas há 5 anos atrás se consegue fazer isso. Mas eu falo pela idade da mãe dela. Não, mas aí a gente pode citar um fato interessante, que assim, a paciente que com mais idade conseguiu ser mãe através dessas técnicas é uma francesa, na verdade, que pariu aos 62 anos. Gente, já depois de menopausa. Isso. E um fato interessante, ela morava com seu irmão na França e tinha as posses conseguidas ao longo da vida e não queria deixar, era só ela e o irmão, então não queria deixar nada para o governo francês. E resolveram então entrar num programa de doação de ovos, mas como a França não permitia isso, ela foi aos Estados Unidos fazer. E os Estados Unidos é muito liberal nesses aspectos. Nos Estados Unidos você entra na internet num banco de óvulos e vê a paciente. Espermatozoide, compra tudo, né? Tudo, o cor do olho, qual a altura. Então ela foi lá, pegou o sêmen do irmão, fecundou com o ovo doado e implantou nela. E teve seu filho. Então essa é a paciente que dentro das técnicas de fertilização in vitro conseguiu ser mãe com mais idade, né? A pernambucana tem 51, se não me falha a memória, né? Não, 52 anos. E só complementando, Carla, você se espantou um pouquinho em relação à idade da mãe francesa de 60 anos? Mas eu me espantei por conta, assim, porque quando você fala 62 anos, você já lembra que já perdeu, já entrou na menopausa, já parou de menstruar, já não tem mais tanta... O fundamental em reprodução, você até perguntou dos avanços da reprodução, uma coisa talvez que é inexorável é a idade do óvulo. O óvulo ele vai envelhecendo com a idade da mulher e ele vai perdendo capacidade de fertilização. Isso a gente não tem como influir, não tem como intervir. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Então, o que acontece? Já em relação a uma doação temporária de útero, como foi o caso citado, né, o útero é um órgão que em qualquer época você pode preparar hormonalmente para a gravidez. Então, mesmo a mulher já menopausada, através de estímulos hormonais, a gente pode preparar o útero para receber um embrião. Tem a mulher 50 anos, tem a 55, tem a 60. Se a mulher não tiver nenhuma doença endógena, nenhuma patologia tipo diabetes, hipertensão, normalmente é uma gravidez tranquila. Como deve ter sido dessa mãe de 52 anos, como deve ter sido uma gravidez tranquila. Então é um procedimento que já é feito há muito tempo no Brasil. Chamou muita atenção o fato específico, eu não sei se porque eu até vi um colega dando uma entrevista no dia, pelo fato de ter sido gemelar e alguma coisa desse tipo, mas assim, é um fato que já aconteceu várias vezes em Fortaleza, já tivemos casos também de doação temporária de útero. Então é um procedimento que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e é feito de uma maneira até relativamente frequente. Mas isso não quer dizer que seria uma gravidez de risco pela idade avançada da mãe. O que poderia colocar em risco essa gravidez seria a idade do óvulo, mas como não era dela, saiu tudo tranquilo. Perfeito, o conceito é exatamente esse. Pegando só um gancho um pouquinho dessa conversa, eu sempre pontuo no consultório uns dados interessantes. Veja a natureza como ela não é tão benevolente nesse aspecto com o sexo feminino. Quando a mulher está dentro do útero da mãe dela, quando um feto do sexo feminino está dentro do útero da mãe dela, no 5º mês de vida intrauterina, ela chega a ter 6 milhões de óvulos. Já? Ponto. A partir daí, só cai.
inexoravelmente, impreterivelmente. Ao nascer, o feto do sexo feminino só tem 2 milhões de óvulos. Quando menstrua a primeira vez, só tem 400 mil. Peraí, doutor, quer dizer que da fecundação de 6 milhões já... 6 milhões... Em 9 meses já... Em 4 meses. 4 meses já perde... Em 4 meses ela perde 2/3. Mas por que numa velocidade tão rápida? Na verdade, assim, quando eu coloco que a natureza não foi tão sábia, essa não é uma colocação adequada. Eu acho que a natureza é muito sábia. Quando nós passamos a ser bípedes, nós tínhamos que parir menos mesmo. Então a natureza foi criando, na minha opinião, um mecanismo para restringir um pouco mais a questão da gravidez. Veja um outro aspecto. A vagina é extremamente ácida. Mata milhões de espermatozoides em 1 hora. Ainda tem gente que engravida com a maior facilidade do mundo, né? É verdade. Não é?